Então vamos lá. Vocês estão vendo aí, eu compartilhei com vocês, né, a tela e aquele arquivo que eu já tinha mandado, né, sobre os leilões. Então vamos lá. Só retomando o assunto, né, a gente estava falando aí da evolução, né, do setor de energia do ano de 2018 para o ano de 2019, tá? Então, no ano de 2018 e 2019 houveram alguns leilões no setor de energia elétrica, tá? E esses leilões como é que funcionam? Bom, existem alguns tipos de leilões de energia. Existem leilões para energias de fontes já existentes e leilões para fontes novas, chamada de energia nova. E aí normalmente vem uma sigla na frente, por exemplo, esse leilão de energia nova. Aí é do tipo A4, do tipo A6, do tipo, sei lá, A3, que é o tempo necessário para que se construa as estruturas para começar a gerar energia. Então, em 2019 houveram alguns leilões do tipo A4, do tipo A6. Normalmente os leilões para fontes eólica e solar é um pouco mais curto, né, do que para fonte hidráulica, né? E, e esses leilões são leilões, então, é aberto o leilão, tem um valor inicial, né, o valor inicial do leilão, e aí as pessoas, no caso desses leilões, pode acontecer deságio, que é na verdade o valor inicial, vamos comprar energia, sei lá, a R$ 150 o quilowatt, né? E só que aí as empresas vão fazendo propostas e esse valor pode ir caindo. Foi o que aconteceu nesse leilão de 2019, no leilão de 2018, né? Houve aí um deságio aí de 50, 60, 70% do valor inicial, tá? Então, no ano de 2019 foi contratado aí 3.800, 3.380 megawatts, né? Os investimentos aí são sempre muito altos, né? Com previsão de 13 bilhões de investimento na geração, tá? Que gera muito emprego, né? E essa compra de energia nova não é só aqui em São Paulo, a gente é muito focado em energia hidráulica, né? Mas é energia de biomassa, energia gás, usina hidrelétrica, pequenas usinas hidrelétricas, eólica e solar. Tá? Então, se a gente for olhar aí a figura 7, aí mostra aí os valores contratados, né? E aí tem uma comparação aí entre 2018 e 2019, né? A gente vê que foi contratado, todos eles têm valores muito expressivos, né? A biomassa aumentou, né? Praticamente dobrou, mais que dobrou aí o valor, né, vindo de leilão, né? Gás também aumentou. E usina hidrelétrica, como nossos recursos hídricos já estão mais limitados, tal, não aumentou tanto aí a contratação, né, de usinas novas. E depois nós temos aí a solar e a eólica, né? Em 2018 cresceu mais que em 2019, tá? Vamos lá. Aí, agora em relação ao preço, é isso que eu estava falando para vocês. É, o preço contratado, né, mudou um pouco de 2018 para 2019, mas no valor inicial do leilão foi contratado com muito deságio, tá? Depois a gente pode até dar uma olhada sobre isso, mas o valor é muito baixo. Só para a gente ter ideia de valores, né? Por exemplo, a energia eólica foi contratado a R$ 98 o megawatt hora de energia, tá? Se for comparado assim com uma usina hidroelétrica, o valor do megawatt é de 157, tá? Em 2019, o valor contratado aí, né? A energia solar tem um valor um pouco mais barato aí, de 78, tá? Então a energia solar nos últimos anos tem barateado muito, né, o valor, tá? E as outras fontes aí ficam praticamente aí em torno de R$ 180
reais o megawatt. Tá? Também foram contratados aí a expansão, né? São todos leilões também, mas de expansão de linhas de transmissão. Porque você tem aí as gerações de energia elétrica e você precisa transmitir isso para os grandes centros, né? Então foram contratados em torno de 2.500 quilômetros de linha de transmissão, né? Para ir com previsão de entrada de operação de até 60 meses. Tá? Tipo A5. Tá? Muito bem. Aí depois, olhando aí, agora saindo um pouco da energia elétrica, né, voltando para a energia, né, a nossa oferta, olhando aí o petróleo, oferta e demanda de petróleo, tá? A produção de petróleo teve expansão de 7,4% em 2019, tá? Só lembrando vocês, a gente sempre mede isso aí em barris de petróleo, né, por dia, tal. Então houve um aumento aí de 7,4%. Aí se a gente for olhar o nosso gráfico de déficit e superávit de derivados de petróleo, aí a gente vê onde está o nosso problema nessa fonte de energia. Né? A gente tem muito déficit, né? A gente produz o óleo, combustível, mas não produz os derivados, e que é o que a gente importa, né? Que é o diesel, a gasolina, o GLP, a nafta. Né? Então, no total, a gente tem aí um déficit aí de 12% de derivados de petróleo em 2019. Então a gente é dependente ainda, apesar de ser autossuficiente em produção de petróleo, mas a gente é dependente em derivados. Tá? O gás natural, a gente tem aí de 2018 para 2019 um aumento aí de 10,6 milhões, né? Quer dizer, um aumento de 9,5 em relação a 2018. Tá? E aí é importante salientar que nós temos aí o gás natural, como vocês viram no gráfico anterior, a gente importa gás, né? A gente é deficitário em gás. Então, para poder se transportar o gás, a gente precisa de gasodutos, tá? E a gente tem várias linhas de transporte de gasoduto pelo Brasil afora e também ligando os países vizinhos, né? Argentina, Bolívia, né? E essas linhas não sofreram aumento aí, não houveram expansões nessas linhas de transporte de gás. Tá? O que houve foi um aumento na distribuição. Né? Isso é importante. Né? Quando você aumenta a distribuição, você faz chegar aí essa fonte no setor produtivo. Tá? Então houve um aumento aí de 1.700 quilômetros, tá? Uma expansão aí de 5,1%, né, na distribuição. Os gasodutos que nos ligam aos países vizinhos praticamente ficaram estáveis, não aumentaram. Tá? Aí depois na tabela 10, tem olhando só para a produção de petróleo, né, em relação aos campos de produção de petróleo e gás por estado. Tá? Se a gente for nessa tabela, é importante a gente olhar aqui as duas últimas linhas, né, que é o N e N-1, né, e o N, né, que na verdade, o N, porcentagem N, significa o quanto cada uma dos campos de produção contribui para o total da produção de petróleo e gás. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, São Paulo contribui com 15%. Tá? E aí, quando a gente olha N-1, significa o quanto que ele variou de um ano para o outro. Tá? Então, uma variação positiva de 4,1. Houve um aumento na produção de petróleo e gás em São Paulo em 4,1. E houve recuo em alguns campos, né? Então, recuos até consideráveis, né? De 18, por exemplo, na Bahia, né? 22 no Espírito Santo, né? 23 no Rio de Janeiro, tá? Houve um recuo, né? Em relação. Então, se a gente for olhar de maneira global, né? A gente aumentou a nossa produção em 9,5,
né, mesmo tendo alguns campos de produção que tiveram recuo. Tá? E aí depois também tem um indicador olhando bem para o pré-sal, né? Os campos de produção mais para o pré-sal. Então se a gente for olhar em relação ao pré-sal, a gente tem aí que houve um aumento da produção, né? Por exemplo, nos postos de pré-sal, né? A gente está produzindo mais, então o pré-sal é a nossa fonte de energia não renovável, né? Convencional aí, né? E houve um aumento aí, né? De maneira global, né? Houve um aumento, né? na produção dos nossos postos e campos de pré-sal, tá? Um aumento de em torno de 5%, tá? Aí, olhando para nossas fontes, nós temos que falar então das reservas de petróleo, tá? Reserva de petróleo e gás, tá? Então as nossas reservas tiveram aí, olhando essa diminuição aí na produção, tiveram um recuo de 4% em 2019. Tá? Então como é que é feito esse lance da reserva? Na verdade, a reserva é o quanto se tem estocado de petróleo, né, comprovado, né, experimentado, tal, comprovado, já estocado, suficiente para poder suprir a produção de um ano, do ano em questão. Então, por exemplo, considerando o ano de 2019, com a produção que nós tivemos em 2019, nós tivemos um recuo, né, de 4%. Se a gente for olhar isso em 2018, era um pouco melhor. Tá? E não chega nem perto do que aconteceu, por exemplo, já citou para vocês, em 2014, nós tivemos aí um grande salto aí, né, tanto na produção quanto na indústria e tal, né, não chega nem perto desses níveis, né? Mas a gente teve um recuo na produção, né, nas nossas reservas, desculpa, de petróleo de 4%, tá? Que é uma fonte importante, nós somos dependentes ainda, muito dependentes, né? Então, se a gente for olhar aqui, a tabela 12 mostra aí as reservas de petróleo e gás natural, aí olhando aí as que estão em terra e as que estão em mar, tá? Então, do total a gente teve aí em mar, por exemplo, um recuo de 8,5%, né? E de gás natural, um aumento aí de 4%, tá? Então, no total, 8,2% negativo para petróleo, tá? E um aumento sucinto aí de 1,3% em produção de gás natural. Tá? Então, de maneira geral, né, as nossas reservas de gás natural teve um recuo de 1,1%. Agora, na bioenergia, né, na produção de etanol, né, energia renovável e tudo mais, a gente teve um aumento aí em 5,6% em 2019. E é importante salientar que isso faz com que a parcela na matriz energética agora de biomassa seja de 6,2% na matriz energética brasileira. A gente sabe que a nossa matriz energética é fortemente ligada à produção hidráulica, mas agora a biomassa contribui. Então, energia renovável e tudo mais, né, contribui na matriz global aí 6,2%. Tá? A produção de biodiesel também teve uma expansão em 2019 de 10,7%, né? E agora contribui com 1,6% na matriz energética. Tá? Se a gente for olhar biodiesel por estado, aqui novamente aquela parte importante aqui do gráfico, do N sobre N menos 1, né? E N. Né? Então N é a parcela de cada estado no total produzido. Tá? E N-1 é em relação ao ano anterior. Tá? Então a gente tem aí, por exemplo, biodiesel teve um recuo, né, de 1,1% em relação ao ano anterior, mas o São Paulo continua contribuindo com 3,9%. Quem mais produz biodiesel é o Rio Grande do Sul, com 27,5%, depois seguido pelo Mato Grosso, de 20%. Tá? Quem mais produz. Legal.
Como nossas fonte de energia também depende do consumo, né? E nosso maior consumidor são as frotas de veículo, a gente pode olhar também que como que funciona o nosso consumo de combustível, né, derivados e a nossa de energia, olhando as frotas de veículos, né? Então a gente tem, na verdade, a nossa frota ela é crescente, tá? Apesar de a gente ver aqui uma leve desaceleração aí a partir de 2014, né, 2015, tá? Mas é crescente, tá? É crescente. Então, esse aumento, a população passou por um período aí de aumento de poder aquisitivo e com isso começa a consumir mais produtos que consomem energia. Um deles são os veículos, né? E, e no caso aqui estamos separando aí motos e carros, tá? Então se eu for olhar por tipo de combustível, a gente tem aqui o álcool, o flex, o diesel e a gasolina, tá? Então o flex, o flex é o que mais cresce, né? Mais cresce o veículo flex, tá? O veículo a álcool praticamente é inexistente hoje, né? Depois que deixou de existir aí o pró-álcool, os programas de incentivo à produção de álcool e de produção de veículos a álcool, né? Também não se mostrou também muito eficiente ser só álcool, né? Então os carros flex eles são mais eficientes e tal, eles são muito mais produzidos. Aí depois a gente tem aí uma pequena parcela aí de diesel e depois a gasolina. A gasolina vem decrescendo a nossa dependência, né, a essa fonte. Esse gráfico é importante que mostra isso, a nossa dependência nesse produto do petróleo, que é a gasolina, vem diminuindo ano a ano e conforme vai aumentando a nossa fonte de energia renovável, no caso do álcool, né, que vai aumentando ano a ano, tá? O produto da biomassa aí. Muito bem. E aqui do outro lado tem a frota, né? A nossa frota em milhões de veículos, né? Em 2019, estamos aí em 43 milhões. Muito bem. Depois agora, vamos olhar aqui o consumo por setor, tá? Então, o consumo final de energia, teve incremento, aumentou em 0,8%. Legal. Então, como é que ficou aí a tabelinha? A tabelinha tem aí o consumo final de energia por fonte, tá? Então, vamos olhar. Petróleo aumentou, né, 1,6% o nosso consumo. Né? Gás natural teve um recuo e o carvão mineral também. Por que esses dois tiveram recuo? Porque, como a gente já citou anteriormente, houve uma desaceleração na produção industrial, né, que são os maiores consumidores aí, de gás natural e de carvão, tá? Carvão mineral, né, produção de ferro e tudo mais, produção de aço, né? Aí depois a energia aumentou, então, quer dizer, de maneira global, né, o nosso consumo ficou em 0,8. É, é, esse lance do consumo final está intimamente ligado aí com o nosso PIB, com a nossa produção interna e tal. Então, se a gente consome pouca energia, já consegue inferir que a gente teve um PIB baixo, né? Então, há uma desaceleração também do PIB nesse período, tá? Então, o consumo industrial de energia que foi expressivo aí, com recuo de 2,7%. Tá? Se a gente for olhar por setor, né, então olhando pelo tipo de energia, né, e vamos olhar aqui por setor. A indústria que teve um setor menor, teve um consumo menor de 2,7%, enquanto que o transporte, como a gente tem um aumento crescente aí de frota, né, vai aumentando o consumo. O setor energético, o setor de energia elétrica, por exemplo, um aumento de 1,7%, outros setores aí, então de maneira global, aí um aumento de 0,8%. Tá? Aqui no texto tem até um pouco mais, vai um pouco mais profundo, né, falando aqui especificamente, ó, então o consumo de energia
ferro guse e aço que caiu bastante, né, em 5,7, né, de ligas de ferro em 2,2, a mineração em 11,6, produtos químicos em 3,5. Então tudo isso teve decréscimo. Né? Bebidas caiu sucintamente 0,1 e têxtil 2. Aí depois os setores que tiveram um aumento, né, o setor de energia elétrica aumentou 1,4%, muito influenciado aí pelo aumento usando bagaço de cana, tá? Na produção de etanol. Tá? Muito bem. O preço da energia para o consumidor. Esse também é um bom indicador das fontes de energia aí. Então, olhando a tarifa residencial de energia elétrica, teve um aumento de 8%. Né? Aí tem que se notar que às vezes os aumentos eles são proporcionais à inflação, às vezes são maiores ou menores que a inflação. Tá? Então, se a gente for olhar aqui a tarifa e os preços do consumidor, a gente tem que separar aí em 3 grandes consumidores, né? Indústria, transportes e residencial. Tá? Se a gente for pegar aqui residencial, por exemplo, energia elétrica, houve um aumento, né, no valor da tarifa, aí, um aumento gradual. Tá? O GLP, né, ficou praticamente estável de um ano para o outro, de 2019 para 2018, de 18 para 19. Tá? E o gás natural, houve um aumento considerável aí em relação ao ano anterior. No setor de transportes, ficou praticamente estável, né, de 2018 para 2019, tá? As mais variadas, gasolina, etanol, gás natural, né, e óleo diesel. Para a indústria, que ela consome gás natural, óleo combustível, né, e energia elétrica, né, houve aumento da energia elétrica, houve aumento do gás natural, né, do óleo combustível houve um recuo, né, justamente por causa da desaceleração, tá, e das outras fontes também. Tá? Então, houve realmente aumento aí de tarifas de energia. Bom, e agora vamos ver aí a questão da matriz energética do Brasil em relação ao mundo. Então aqui é feita uma análise de como funciona a matriz energética, olhando para o Brasil, olhando pelo OCDE, né, que é os países, os 36 países mais ricos, né, é o grupo dos ricos, e depois os outros, né. Então, porcentagens de fósseis na matriz energética. Né? Então, o Brasil tem 52%, né, de porcentagem de fósseis na matriz energética. Os países ricos usam praticamente 80% e a média dos outros, né, 81%. Tá? Aí a oferta interna de energia. Isso aqui é interessante. Tá? Na oferta interna de energia, aí vamos olhar aqui por fonte, né? Nós temos aí as fontes, os derivados de petróleo, gás natural, carvão mineral, né? Urânio, esses são os tipos de fonte de energia, né? Aí hidráulica, outras fontes não renováveis e depois as renováveis, que é a biomassa sólida, líquida, eólica, solar e a geotérmica. Tá? Então, aqui a análise está um pouco mais ampla, né, desde 73 até 2019. Então, vamos lá. No Brasil, a gente melhorou, né, a gente passou a consumir menos combustível, né, menos derivados de petróleo em relação, aí, nesse período aí de 73 a 2019. Tá? Mas a nossa dependência é muito longe, por exemplo, do que acontece nos países mais ricos, que têm mais tecnologia. Tá? Então, conforme vai passando o tempo, o uso das fontes passa a ser otimizado com o uso da tecnologia. Então, as indústrias, aí no grupo dos mais ricos, são muito mais eficientes e possivelmente consomem menos energia.
E também existe uma forte tendência mundial aí da reciclagem, né, do uso da reciclagem da energia dos produtos que, que já são descartados, né, que isso vem em um aumento aí crescente aí em todos os países. Tá? E principalmente nos países desenvolvidos tem mais tecnologia para reutilizar isso. Então a gente vê que os derivados de petróleo eles estão usando menos, né? Bem menos, é, são bem menos utilizados aí nos países desenvolvidos. Nos outros países, então a gente tira o Brasil e tira os países mais ricos, ficou praticamente aí estável, né? E de maneira geral no mundo houve um pequeno recuo, né? Muito puxado pelos países mais ricos. Aí vamos olhar, por exemplo, a dependência, por exemplo, sei lá, do carvão, né? O Brasil continuou aumentando a, a, o consumo, né, de carvão mineral, que é usado, por exemplo, para mineração, para fabricação de aço, tá? E no mundo, no mundo não, tipo, os países mais ricos, eles são mais eficientes, né, e diminuíram aí a produção, diminuíram aí o consumo, tá? No restante do mundo ainda continua a tendência de aumentar e de maneira global, no mundo todo, né, se utiliza a mesma quantidade aí que utilizava em 73 e em 2019. Né? O Brasil nas fontes hídricas, né, aumentou a sua produção de energia em fontes hídricas. Né? Os países mais ricos não mudaram, eles já tinham suas estruturas prontas e continuam as mesmas estruturas. Tá? Os outros países aumentaram um pouco, né? E no mundo, de maneira geral, se aumentou a produção de energia de fonte hídrica. Aí vamos aqui para as renováveis, né? O Brasil usa mais fonte líquida, né, de biomassa, tá? Na energia eólica, ele praticamente não tinha produção nenhuma lá em 73 e houve um aumento aí, né, de 1,4. Na solar aumentou ligeiramente, ainda a nossa matriz é muito pouca de energia solar e eólica. Tá? E aí se a gente for olhar aí de maneira global, né, a gente tem aí que no Brasil a gente aumentou a nossa oferta interna de energia, né, em porcentagem, né, do mundo de 1,3 para 2. Tá? Enquanto aí os países, os mais ricos, diminuíram a sua oferta interna de energia, tá? E os outros países aumentaram aí de 34 para 57. Tá? Muito bem. A matriz elétrica, né? Estamos falando de energia, olhando para a matriz elétrica no mundo. A gente tem aí porcentagem da matriz elétrica fóssil. Então, no Brasil, a gente tem 14% em 2019, nossa matriz era composta por 14% de fósseis. Né? No mundo, 54% e nos outros países, 72%. Tá? E depois, olhando para o consumo final de energia, e aqui fica bem claro aqui que os países mais desenvolvidos eles usam a energia de maneira mais eficiente, eles estão no consumo final, apesar de ter crescimento de consumo, mas eles estão em retração de 10,5%. Tá? Então, como os equipamentos são mais eficientes, eles consomem menos energia. Tá? Se a gente for olhar por setor, né, os setores que mais consomem energia, né, são ainda o transporte, tá? E a indústria, no caso do Brasil. No mundo, o transporte também ainda tem aumento, né? Tem aumento, e só que na indústria o uso mais eficiente mostra que houve uma redução aí do gasto energético aí desde 73 até 2019, tá?
Então isso mostra que na indústria a tecnologia e a eficiência dos equipamentos é muito importante aí no consumo da energia. E a bioenergia, o consumo final de bioenergia no mundo, tá? Então, os países que são do grupo e dos mais ricos, né, consomem, corresponde a 79, os países que não são do grupo mais rico corresponde aí a 79% em relação a 2017 do uso da bioenergia, tá? Vamos lá, o que mais interessante aqui? Aqui na página 27, a gente tem aqui uma tabela geral aí dos dados gerais de energia no Brasil, tá? Então, tanto comparando aqui 2018 com 2019, também traz a unidade, né? Se é em 1.000 toneladas de equivalente de petróleo, ou se é em gigawatt-hora, tá? E aí depois o valor fica mais, os números ficam um pouco perdidos, são, né, vários, mas tem aqui a relação entre 2019 e 2018 em porcentagem, né? Então, daqui é importante a gente extrair aqui, ó, uma informação bem importante, ó, é que a energia, por exemplo, solar, teve um aumento de 208% de 18 para 19, tá? Um aumento bem considerável. Aí depois você tem lá o quanto aumentou, por exemplo, em estrutura, né? Aumentou em 2019, aumentou em 0,3%. É muito pouco ainda, mas mostra um forte crescimento da energia solar. A energia eólica cresceu menos de um ano para o outro, mas só que a energia eólica produz muito mais do que a energia solar, tá? Assim como a energia hidráulica também tem capacidade de produção muito maior. Tá? A nossa oferta total de energia elétrica, a gente tem aqui as perdas na distribuição e o consumo final, que tem que ser computados, né? Se é uma oferta total, a oferta total tem que considerar quanto foi perdido e quanto foi consumido, né? Como a energia elétrica não dá para armazenar, então fica aí o consumido e o perdido. Então a gente tem aí a relação entre 2018 e 2019, houve um aumento aí de 1,3%, né, na produção de energia. Tá? Legal. A nossa produção industrial, que também é um dado interessante, né, que faz entender como é que funciona o consumo de energia no país, aí fica bem evidente, por exemplo, a desaceleração das indústrias e tudo mais, tá? Com um recuo aí na produção industrial em relação a 2018. Tá? Legal. Pessoal, então era isso aqui desse, dessa análise aí das fontes de energia, né, de como se comportam, qual que é o papel das fontes de energia e como elas compõem a nossa matriz energética, a nossa oferta interna de energia, né, dentro do país. Tá? A gente tem agora, na próxima aula, nós vamos passar agora olhando isso agora
para onde nossa próxima aula a gente vai tentar vislumbrar qual que seria o que, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia no Brasil tenta enxergar para os próximos anos. Então, como vocês viram, a gente tem que ter um planejamento e esse planejamento se materializa nos leilões, né, de energia elétrica, por exemplo, é um planejamento a longo prazo, né? E esse planejamento sempre tenta se ajustar às curvas de crescimento, de consumo, né, e a curva de crescimento de produção de energia. Tá? Então, existe aí tem que haver sempre um cruzamento dessas informações para que não falte, porque se a gente não tiver energia, a gente não produz. Né? E aí é que está o ponto mais importante. Tá? Então, a gente olha as curvas de crescimento ano a ano. Né? Por exemplo, se o nosso PIB tem uma projeção menor, por exemplo, para o ano que vem, então isso significa que a gente vai precisar de menos energia, não vai precisar crescer tanto as nossas fontes de energia. Se a gente tem se pega, por exemplo, que nem a China, por exemplo, que tem tem um PIB muito forte, crescimento ano a ano muito forte, lá, sei lá, de 8%, né, 7%, 6%. Então o que acontece? Eles têm que fazer uma curva de crescimento das produções, das fontes e da oferta interna de energia muito grande de ano para ano. Tá? Então depois a gente vai ver isso que nessa análise mais ampla, né, das projeções futuras, que existem países, por exemplo, que estão trocando totalmente a matriz energética e pretende chegar lá em 2050, né, com mais de 50% de fontes renováveis, tá? Tirando totalmente a sua dependência das fontes não renováveis, consequentemente do petróleo, né? Porque a grande maioria dos países não produz petróleo, não é autossuficiente. Né? Então, os grandes produtores de petróleo estão na mão aí, tem à mão hoje a energia que move o mundo aí, mas aí o mundo todo está tentando se rearranjar para produzir de maneira eficiente e fugindo das fontes fósseis, né? Fugindo indo para as fontes renováveis. Tá certo? Bom, eu vou deixar uma atividade no Moodle para ser feita sobre esse assunto. Tá? E a semana que vem a gente vai para as projeções e para onde a gente vai caminhar no setor energético aí até, sei lá, até 2029, 2050. Tá bom? Então a gente vai parar por aqui e esse valor na verdade, essa demanda de energia não depende do valor dela, não. Depende do quanto a gente vai produzir. Né? Por exemplo, se a gente está crescendo, né? Se o país volta a crescer, a gente precisa de mais fonte. Aí não depende muito do valor de cada fonte. Né? Agora, por exemplo, os países, a grande tendência mundial é você não depender das fontes fósseis, né? Das fontes de energias não renováveis. Tá? E para isso, os países mais desenvolvidos ganham, porque como a gente viu, a tecnologia sempre vai a favor, né, no uso eficiente da energia. Tá? Então, os países mais desenvolvidos usam mais tecnologia, tanto no consumo da energia quanto na produção. Tá? Então, como a tendência mundial é de crescimento, né? A gente quer crescer, todo país quer crescer para aumentar as suas riquezas internas, aumentar o produto interno e tudo mais, consequentemente a gente vai ter que gerar energia, produzir energia, aumentar a nossa oferta interna de energia. Tá? Legal. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou deixar proposto a atividade, tá? E acho que a semana que vem a gente encerra esse assunto e aí a gente vai entrar
vamos mais a fundo em cada uma das fontes renováveis, ok? Valeu, um abraço. Qualquer dúvida é só chamar aí pelo WhatsApp e conforme nós combinamos, nossa aula então começa então às 10h20, tá? Beleza? Maravilha. Show. Então tá jóia. Beleza, pessoal. Um abraço, qualquer coisa chama no WhatsApp lá, tá?